seguir, Palavra de Mulher. Paulo morreu aos 36 anos. Sandra, aos 40. Felipe, aos 12. Ana, aos 3. Eles não se conheciam, mas moravam na mesma cidade e morreram vítimas da mesma doença, a dengue. E você, vai ficar esperando o pior? Quando o assunto é dengue, você sabe exatamente o que fazer. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Casa Cidadã. Os cineclubes pelo Brasil são trampolins culturais que funcionam estimulando nosso mercado audiovisual. Aqui na UFMT, o Palavra de Mulher foi conhecer um novo cineclube no Departamento de Filosofia. A Orquestra Jovem de Mato Grosso tem nova sede. Tânia Arantes bate um papo informal com o diretor da orquestra e mostra um futuro centro artístico e cultural bem no coração da capital. O artista da semana é Jean Moura. Vamos conhecer mais sobre a origem e a carreira deste profissional das artes cênicas. Bem-vindos ao Palavra de Mulher. Abrimos a revista digital da Sala da Mulher com uma visita à Universidade Federal, onde o projeto Cinema e Filosofia traz filmes e debates divididos em módulos específicos. Vale super a pena conferir. Oi, gente, está rolando o projeto Cinema e Filosofia, que é um projeto que trata cinema e filosofia como duas linguagens que podem se irmanar, que podem conversar e que tem essa ideia de trazer para o UFMT e para todo o público circundante da cidade, para toda a sociedade, filmes de arte, filmes limites de linguagem, filmes provocativos do pensamento. E o nosso projeto é dividido em módulos temáticos com diversos temas. A gente começa agora com a questão da autoria, com a questão dos direitos autorais, a questão da liberdade de circulação de informação e de arte. A gente tem um segundo módulo que chama Inventando a Diversidade, que é sobre a criação do cinema negro no Brasil a partir do cinema novo. A gente tem um terceiro módulo que é sobre a questão do cinema da retomada, que chama Brasil Mostra Tua Cara. Que tipo de pensamento a gente pode ter do Brasil dos últimos anos a partir do seu cinema. Nós vamos ter um outro módulo que é a mesma questão, só que aplicada a toda a América Latina. Nós temos um outro módulo ainda que vai ser sobre como o mundo, afigurado em imagens, mostra também diferenças culturais. E temos mais dois módulos. Um módulo sobre cinema do Mato Grosso e como a gente poderia pensar uma realidade local, o pensamento local. E o último módulo é como o operário é figurado na tela, né? Chama Trabalho e Liberdade. And we called our new language Remix. Funny things, political things, new things were all uploaded back to the net. O módulo 1 do projeto Cinema e Filosofia, ele fala sobre a cultura remix. Bom, o que é a cultura remix? A cultura remix é uma prática de reutilização de informações, e aí você pode ter tanto áudio como vídeo, como texto também. E essa reutilização, ela é devida a partir do momento que você usa trechos e recombina eles de uma maneira tal que esses trechos configuram uma nova obra. Nós estamos acostumados
com isso quando criamos textos. Por exemplo, na universidade, todo mundo que já fez uma redação, um trabalho científico, sabe citar, sabe a hora de citar a fonte. Por que nós não podemos fazer isso, então, com música, com cinema? Parece que por trás disso existe um interesse muito grande de corporações que detêm a propriedade intelectual desses artistas. Na verdade, o movimento é muito interessante porque ele tenta trazer de volta a força do autor, ou seja, quando você envolve uma nova maneira de distribuir informação, como é a Creative Commons, né, que é uma licença diferenciada, que o autor que determina até onde pode ser modificada a informação que ele criou, até onde pode ser comercializada, manipulada, reutilizada, você traz de volta esse poder para o autoral e não para as corporações. Por isso eu acho fundamental. This music was created by my favorite artist, Girl Talk. A war over ideas. Sharing information. The internet allowed me to connect from my island to the world. To communicate ideas with millions of others. And a media literate generation emerged. To American corporations. Or you can marvel at a new art form being created based on the universal language of remix in one of the poorest neighborhoods in the world. Um dos maiores pensadores de música profissional queridíssimo do nosso estado é Davis Caldas. Davis, você está lendo o quê? O desenvolvimento da música sertaneja em Mato Grosso começa com um programa de rádio na Rádio Cultura de Cuiabá, chamado Sertão em Festa, criado pelo compositor Zacarias Mourão na metade dos anos 60. No começo dos anos 70, a pessoa mais importante para a história da música sertaneja aqui em Cuiabá se chama Oswaldo Alves, que veio de Campinas para Cuiabá. Bom, eu escolhi o livro Remedeco que tem do Guapo. O Guapo é um pesquisador musical e este trabalho ele fala muito sobre as músicas da fronteira do Mato Grosso. Revela um pouco ali de como que nasceu essa música matogrossense, que é tão atípica por ser do Pantanal. Temos o cururu, o siriri e outros tantos que ele coloca nesse livro. Então é importante ler para conhecer e saber como é que é a música hoje. Há um espaço também que ele coloca vários compositores da década de 20 aqui de Mato Grosso. Temos José Agnello, Mestre Albertino, que fizeram verdadeiros momentos históricos aqui em Cuiabá. Então ele coloca tudo isso e é importante lembrar desses fatos e é fundamental que todo mundo conheça esse livro. Paulo morreu aos 36 anos, Sandra aos 40, Felipe aos 12, Ana aos 3. Eles não se conheciam, mas moravam na mesma cidade e morreram vítimas da mesma doença, a dengue. E você, vai ficar esperando o pior? Quando o assunto é dengue, você sabe exatamente o que fazer. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Casa Cidadã. Qual é o meio que te faz inteiro? Qual cenário faz parte da sua vida? O meio ambiente precisa de você. Se você se esconder, pode ser tarde demais. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso criou a lei que institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Ela visa preservar a natureza e a biodiversidade, além de promover a educação ambiental. Agora é a sua hora. Cuide do que é seu. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã.
A Sala da Mulher da Assembleia de Mato Grosso, com a intenção de promover ações que incrementam a educação e a cultura de nosso estado, frequenta semanalmente locais que incentivam novos horizontes para nossos jovens. Tânia Arantes, da Sala da Mulher, esteve na antiga casa de Dona Bembem. Confiram as grandes melhorias que estes bons tempos trazem para o lugar. Nós estamos chegando com a ferramenta cidadã numa casa que foi construída em 1850. É brincadeira uma coisa dessa? Nós estamos na Casa de Bembem, aqui já faz parte do patrimônio histórico-cultural de Mato Grosso e que foi reconhecido pelo IPHAN em 1992. A Casa de Bembem é uma casa de muitas histórias. Junto com isso, aconteceu uma coisa muito bacana, que foi integrar a cuiabania, a questão histórica e a música como ferramenta de transformação social. Bom dia, seja bem-vinda ao futuro Centro Cultural Ionhô de Manduca, Casa de Bembem. Obrigada. E vai abrigar o Instituto Ciranda daqui para frente. Obrigada. Vamos entrar. Vote, como diz o cuiabano, eu estou emocionada de estar aqui na Casa de Bembem, o novo Centro Cultural Ionhô de Manduca, Casa de Bembem, que vai abrigar, passa a abrigar as instalações do Instituto Ciranda Música e Cidadania. Ok, gente, esse Instituto Ciranda é uma OCIP que eu achei muito bacana. Porque eles estão trabalhando hoje com cerca de 400 crianças e aqui ensina-se música. Vou contar uma coisa para você, Murilo. Murilo é o presidente da OCIP. Quando eu li a notícia de que aqui a Casa de Bembem ia abrigar o Instituto Ciranda, eu fiquei duplamente feliz. Primeiro, pela importância cultural que tem essa ação. E segundo, porque o meu sonho era ver a cultura a favor da sociedade, a favor da cidadania, entendeu? Eu posso dizer que o Instituto Ciranda é uma ferramenta de cidadania, uma ferramenta cultural que alavanca a cidadania? Exatamente. A gente faz um trabalho de intervenção social, é um trabalho de inserção social através da música, mas que a partir de um determinado momento que o aluno começa a se desenvolver e que tem um viés, que busca um viés profissional, a gente busca trazer essa possibilidade de que ele cresça e aconteça profissionalmente também. Vocês estão vendo a situação que está esse patrimônio histórico de Cuiabá. Foi feita uma parceria entre o governo estadual e os donos da propriedade para que haja uma recuperação desse espaço que já é tombado pelo IPHAN. O público cuiabano espera que a Casa de Bembem recobre a alegria que ela sempre proporcionou, né, para a população cuiabana lá nos idos dos anos 70, começo dos anos 80, não é isso, Murilo? E música... Exatamente. Essa casa, assim, tem toda essa história, né? Todo esse apelo cultural histórico. E sempre foi, consta na história da família e da Casa de Bembem, sempre foi uma casa muito aberta à comunidade, né? Então aqui, a família que aqui habitava, uma família tradicional, né, cuiabana, e com muitas amizades e com muita movimentação. E depois de um certo tempo eles abriram esse espaço também para que acontecesse aqui as festas de São Benedito, né? Então é um casarão antigo, muito, muito bonito. Ele tá assim, numa situação precária, ele precisa de uma restauração de fato. Mas a ideia é que essas ações que o Instituto Ciranda vai passar a desenvolver aqui dentro, ela traga justamente de volta essa relação, né, esse relacionamento que a sociedade cuiabana sempre teve com a Casa de Bembem e que ficou esse espaço grande aí, com o casarão fechado, com as pessoas sem poder visitar, né, e uma atividade musical aqui, a gente vai ter condições de trazer a comunidade para estar assistindo, para estar participando, para estar com o filho estudando na instituição, assistindo apresentações musicais dentro aqui nesse espaço, né? A gente tem a ideia de que isso aqui seja muito habitado pela prática musical.
a gente conhece na mídia como sendo a Orquestra Jovem de Mato Grosso, né? Que está integrada, que tem quarteto de cordas, que tem um monte de sopro. Exatamente. Assim, dentro do Instituto, a gente tem as diversas classes de instrumento, né? E da família das cordas, da percussão, de sopros, o coral infantil. E a junção desses grupos, a gente tem o maior grupo do Instituto, que é a orquestra. Agora, a gente teve o cuidado e o interesse de que essa orquestra fosse conhecida como Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de Mato Grosso. Até como uma contrapartida para esse apoio todo que a gente vem recebendo e essa demanda por uma orquestra jovem que leve o nome do nosso estado. A nossa intenção é mostrar para vocês como vai ser ocupado esse espaço. Por exemplo, por aqui vai ser criado até um memorial, não é, Murilo? Como que é que você está dividindo essa ocupação do espaço da Casa de Bem-Bem? Exatamente. A gente tem a ideia, essa parte do casarão, a parte histórica, é que ela seja ocupada com algumas ações mais direcionadas para esse tipo de espaço cultural. Então a ideia é que tenhamos aqui um memorial que conte a história da Casa de Bem-Bem, a história do Instituto Ciranda, a história da família, que tenhamos aqui uma biblioteca que as pessoas possam acessar, principalmente voltada para as edições musicais, né? Que tenhamos aqui também um banco de partituras que as pessoas possam vir acessar, os músicos, os regentes de bandas do interior do estado possam acessar esse banco de partitura, levar arranjos, que a gente tenha as oficinas de musicalização, de coro infantil, de cordas aqui, e que consigamos para lá construir as salas para o restante das disciplinas oferecidas, né? Vou convidar vocês para mudarem de sala aqui comigo, vamos me acompanhando. Aqui, por exemplo, vai ser um espaço que o Instituto vai destinar para as apresentações, não é isso, Murilo? Exatamente. A gente tem a ideia, aqui como é uma sala um pouco maior, a gente tem uma ideia de criar um ambiente cultural permanente aqui. Então, a administração da instituição aqui na frente, essas práticas acontecendo na sala. Agora, aqui nesse espaço, a ideia é que tenhamos, durante a semana, por exemplo, terça e sexta-feira, quarta e sexta-feira, tenhamos aqui apresentações musicais regulares. Isso significa que o cidadão ele vai poder estar passando aqui, está pelo centro e sabe que naquele dia e naquele horário ele pode vir aqui assistir um quarteto de cordas, assistir um quarteto de saxofones, ou seja, ter uma prática musical permanente que permita ele acessar com muita tranquilidade, sem a necessidade de um programa, de concerto, não seja rotina, seja uma rotina do povo cuiabano, ter um lugar onde todos os dias naquele horário ele pode sentar e apreciar música instrumental. Bacana, então a Casa de Bem-Bem vai ser um pit stop cultural brevemente, né? Se Deus quiser. Pessoal, olha só o tamanho do quintal da Casa de Bem-Bem. Tudo isso aqui também, conforme o Murilo estava comentando conosco lá, vai ser ocupado. Futuramente serão as salas de aula por aqui e também os alunos vão interagir nesse espaço, como vocês estão vendo ali, o pessoal que está tocando. Tudo isso custa e não é barato, né, Murilo? Qual que é a perspectiva de custo de vocês aqui e como que quem vai te ajudar? Então, como você bem disse, a ideia é que esse espaço, a parte de cá, né, o quintal, ele também seja ocupado. Então, nas laterais, a gente quer restaurar isso aqui, ampliar algumas salas de aula e construir uma sala de ensaio para a orquestra. Imagina, a orquestra, nós tivemos há poucos dias no Rio de Janeiro, representando Mato Grosso, como Orquestra Jovem do Estado de Mato Grosso, e a orquestra não tem até hoje uma sala de ensaio, né? Então é uma necessidade básica de qualquer orquestra. Agora, para a restauração de tudo isso aqui, para a construção dessa sala, e das salas de aula e da sala de ensaio, a gente vai precisar de muito dinheiro mesmo. Então, eu aproveito para conclamar a sociedade para que venham, que se interesse pela história dessa casa, né, que está diretamente ligada à história da nossa cidade e que visualize, né, a possibilidade disso aqui se transformar num ambiente muito rico culturalmente e que abrigue um projeto social que seja prestação de serviço, seja convertido em prestação de serviço para a sociedade de modo geral, né? A restauração e a construção ela vai ficar em torno de 2 milhões, foi feito um cálculo
inicial, né, um pré-projeto. Agora a gente está em vias de confecção desse projeto, né? A gente está com alguns parceiros já fazendo o trabalho de confecção desse projeto, elaboração desse projeto, para daí a gente estar visitando as pessoas, os possíveis parceiros, as pessoas também que se interessarem em participar dessa causa. É um investimento no social, é um investimento na cultura, é um investimento na causa musical no estado de Mato Grosso, que é a nossa bandeira, né? Tem sido a nossa bandeira na última década. Pessoal, então a gente está se despedindo de todos vocês e vou dizer uma coisa, essa visita ela foi uma visita de troca de conhecimento, mas principalmente afetiva, entendeu, Murilo? Porque quando a gente descobre gente cuidando de gente, quando a gente descobre a preocupação do poder público, né, com o cidadão, nossa, eu particularmente fico realmente emocionada, entendeu? Para mim isso é generosidade, afeto, solidariedade e tudo aquilo que a gente prega para buscar uma comunidade melhor. E eu gostaria que você agora também se despedisse do nosso público, inclusive chamasse o povo que nos assiste para vir aqui, conhecer, estudar, participar, como é que é? Exatamente, a gente tem a ideia que esse espaço ele seja do cidadão, né? A gente está com quase 400 alunos matriculados na instituição. Então a ideia é que os pais, que as pessoas que querem que os filhos estudem aqui, que possam acessar isso com muita tranquilidade, que tenha trânsito livre nas ações que o Instituto Ciranda propõe e desenvolve, e que o ano que vem, agora em 2013, a gente completaremos uma década de trabalhos ininterruptos em ações musicais, né? Olha que bacana. Agora, uma parte importante é que consigamos, a partir de agora, mobilizar a sociedade para o processo de restauração, o processo de construção que vai demandar para que isso aqui efetivamente possa acontecer e possa abrigar de fato uma escola de música. E se Deus quiser vai dar tudo certo, porque principalmente porque nós contamos com você. Qual é o meio que te faz inteiro? Qual cenário faz parte da sua vida? O meio ambiente precisa de você. Se você se esconder, pode ser tarde demais. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso criou a lei que institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Ela visa preservar a natureza e a biodiversidade, além de promover a educação ambiental. Agora é a sua hora. Cuide do que é seu. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã. Todas as semanas visitamos o ateliê de um artista, uma banda, um escritor ou um músico. Hoje, João Moura é o homenageado do quadro Outro Olhar. Vamos saber mais sobre a carreira deste ator e diretor. Então, eu comecei a fazer teatro em 1999, quando me matriculei na escola técnica. Aí eu vi um cartaz no mural da escola, estava escrito curso de teatro. Me interessei. Fiz minha inscrição, ainda não sabia nada sobre o mundo, nunca tinha assistido um espetáculo na minha vida. Só tinha feito experiências, né, no ensino fundamental, com aquelas coisas que a gente faz quando começa a fazer teatro, né? Espetáculos sobre o Dia dos Pais, Dia das Mães. Até que eu entrei na escola técnica e no Anima, né? Lá eu comecei a ter uma outra visão sobre o que era teatro e isso começou a fazer muito sentido na minha vida, né? Tanto que até então tinha o desejo de ser médico, de ser arquiteto, ser qualquer coisa menos artista. Mas depois do curso, isso mudou mesmo na minha vida. No Anima, a gente fez diversos trabalhos, espetáculos. Escrevi alguns espetáculos nessa época, e claro, ainda de forma muito juvenil, né? Comecei também a experimentar, dirigir espetáculos, né? E claro, tinha algumas atuações também, né? Depois disso, logo
que em 2002 me matriculei no curso de radialismo na Universidade Federal de Mato Grosso. Meu desejo era fazer teatro, mas como na cidade ainda não tem um curso superior de teatro, optei pelo curso que mais parecia teatro, né? Mexer com vídeo, mexer com arte. Nessa época eu escrevi um espetáculo, que inclusive a gente ganhou o festival do Anima, Fest Anima, que foi o incrível caso do Homem que Queria Ser um Abajur. Nesse espetáculo eu escrevi e dirigi, não atuo. Ganhei prêmio de melhor direção, melhor espetáculo, melhor texto, tivemos prêmio também de melhor atriz, enfim, né? Foi acho que, assim, esse espetáculo meio que dividiu, assim, minha vida. A partir dele eu comecei a ter um pouquinho mais de amadurecimento no teatro. Atualmente eu faço parte da companhia chamada Confraria dos Atores, né, que é uma companhia que já existe em Cuiabá já desde 2004, quando a gente saiu do pessoal do Anima e formamos uma companhia que tivesse um pouquinho mais a nossa cara e a nossas ideias, enfim, que tivesse um pouquinho mais direcionado porque a gente pensava sobre teatro naquela época. A Confraria dos Atores hoje está com um trabalho chamado Rusga, que a gente está pesquisando já há 3 anos esse trabalho. Ele fala sobre um episódio histórico da cidade que aconteceu aqui em 1834. Foi um conflito, né, um conflito armado contra os portugueses e as pessoas que vinham de fora, que não eram do Brasil, com a tentativa de expulsá-los, né? Essa pesquisa, a gente busca vários elementos, como em relação com o público, espaço alternativo, outro tipo de uma dramaturgia mais caótica, enfim, coisas que são mais ligadas com a contemporaneidade, tudo aquilo que a gente busca no teatro hoje, né? Pelo menos na nossa companhia, nossos próprios anseios sobre teatro. João, antes de pedir sua mão em casamento, precisamos conversar com seu pai. Acredito que a cena atual do teatro evoluiu bastante em Cuiabá e Mato Grosso como um todo. A gente tem grupos pesquisando, atuando, fazendo experiências muito mais ousadas que antigamente, claro. Os incentivos continuam, a falta de incentivo continua a mesma, a gente evoluiu um pouco, mas ainda há muito o que se fazer. Ainda também a falta de um curso de teatro, um curso superior de artes cênicas, que talvez faça muita falta na evolução, no desenvolvimento do teatro aqui em Mato Grosso. Mas eu acredito que a gente já cresceu bastante. A gente tem companhias hoje experimentando contemporâneo, experimentando teatro de máscara, experimentando teatro infantil, então em todas as linguagens tem sempre alguém pesquisando. Eu acho que isso é um divisor de águas na cena teatral mato-grossense. Todas as terças no Sesc Arsenal temos uma ótima opção de cinema grátis. O professor Diego Baraldi convida para o filme da semana. Olá, eu quero te convidar para mais uma exibição do projeto Imagens em Pauta, que acontece todas as terças, às 7 horas da noite, no Sesc Arsenal. No mês de abril, a gente está assistindo a alguns documentários recentes e também tradicionais, mais antigos do cinema brasileiro, sempre pensando no encontro dessas formas que a gente está mais acostumado a pensar do documentário com formas mais contemporâneas, né? Documentários que estão roçando limiares ficcionais, experimentais, alternativos. E nessa sessão eu quero te convidar para assistir ao filme Um Passaporte Húngaro. É um filme da cineasta Sandra Kogut, bastante conhecida do público pelos curtas-metragens premiados nacional e internacionalmente e pelas parcerias criativas com a apresentadora Regina Casé, em programas de TV como Brasil Legal. Um Passaporte Húngaro marcou o amadurecimento no Brasil de uma forte tendência do documentário mundial, onde o universo pessoal do realizador, antes reprimido pelas pretensões da objetividade jornalística, assume papel de destaque. O crítico de cinema Jean-Claude Bernardet classificou Um Passaporte Húngaro como um documentário de busca, em que a pesquisa é concomitante à filmagem e o documentarista atua como alguém no encalço de um objetivo. O prazer que este tipo de filme proporciona, independentemente do tema, está na sua construção imprevisível e numa espécie de autocrítica criada pela presença do diretor em cena. Poderia ser uma boa ideia eu ter um passaporte húngaro. Porque para você será isso o primeiro passo para ter a cidadania europeia. Tinha, claro. Eu pedi a cidadania austríaca. Quando? Quando casei.
Eu sempre, de brincadeira, disse, se eu tivesse sabido isso, eu não teria casado com você. Eram tempos que vocês não podem nem imaginar, com tanto coisas impossíveis que normalmente não acontecem, né? Vocês não podem imaginar. Handsome man, is this your father? My grandfather. Grandfather, vai tocar mal, mas... Então eu te espero no Imagens em Pauta para assistir a Um Passaporte Húngaro, esse filmaço importantíssimo do documentário brasileiro da Sandra Kogut. Nessa terça-feira, você sabe, com bate-papo depois do filme e também com o cappuccino que a gente sempre toma para estimular o encontro, o convívio entre as pessoas que estão no projeto. Eu espero você. E para finalizar o programa, estivemos no início da noite de sarau na Praça da Mandioca, onde música, poesia e performance celebram a cultura do Centro Histórico de Cuiabá. Me procura nas madrugadas para dizer que me ama. Fico olhando as olheiras dela, tão escuras quanto a noite lá fora, onde guardo meu amor. Quando nos amamos, peço que me bata, me maltrate fundo, pois amo demais o meu amor e as manhãs me palidecem rápido. Francisco Alvim, meu povo. Nós estamos na 24ª edição do Sarau das Artes Free. O Sarau é um projeto itinerante, um projeto livre, de livre iniciativa de vários artistas de Cuiabá. Atualmente ele tem uma certa frequência, né, de 15 em 15 dias, mais ou menos, e acontece em alguns locais da cidade, como a Praça da Mandioca e a Universidade Federal de Mato Grosso. Algo bem bacana para falar do Sarau é que todo mundo pode vir participar, trazer sua arte, e também que hoje o Sarau ele é um foco de resistência cultural de Cuiabá, assim, é ocupar as praças como se ocupa como ocupação da cidade pelas pessoas, pelo povo, né? Uma manifestação, um ativismo cultural. Acho que isso é importante, assim. Independente de financiamento, independente de apoio, os artistas foram pra rua, estão indo pra rua para colocar a sua arte na rua. Não sou mais um sonhador e chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Acho que é um espaço que veio realmente para dar um ar melhor, assim, um ar cultural para a cidade. Além da UFMT, que a gente tem possibilidade de alternativa, realmente, de uma cultura, de gente que está aqui para fazer arte, gente que está aqui para poder ver, gente que está aqui para poder participar. Não só no sentido de consumidor, mas no sentido também de estar por aqui, estar podendo fazer também, podendo acontecer dentro da cidade. Eu acho que o Sarau Free dá essa oportunidade de você estar aqui, mesmo que estar sem centavo no bolso, poder estar curtindo algo legal, podendo estar curtindo uma música legal, um teatro, uma poesia. Eu acho que o Sarau é isso, o Sarau é oportunidade. Tu és o meu Brezhnev. E ficamos deitados por um tempão no colchão de neve, nos amando no intervalo entre uma e outra greve. Trotsky, ela tinha uma bezerra gregoriana que deixava lamarcas. Chove dentro de mim, chove, chove, Gorbachev. O Palavra de Mulher, revista digital da TV Assembleia, está no ar todos os dias, às 13 e às 20h30 no canal 30. Participe enviando sugestões para o nosso e-mail. Em nome da equipe do programa, eu agradeço a sua atenção. Tchau, pessoal!